Beleza, pessoal? Aldair Benvenuto falando aqui. Como eu lancei no outro vídeo anterior, falei que está iniciando aqui no canal, trazendo para vocês como vocês fazer suas próprias operações aqui na Equiopt. Eu vou estar usando a Equiopt e depois, futuramente, vou estar fazendo como eu faço arbitragem na Binance. Mas eu vou estar fazendo um longo tempo aí só com a Equiopt, tá? Eu vou estar deixando agora, depois do que eu estou falando aqui com vocês aqui, vou estar deixando um vídeo já oficial, né? Que é vários vídeos, né? Já foi gerado e colocado em um só, feito em um só, para você estar vendo aí como funciona, tá? Esses vídeos é para iniciante. Porém, independente desse vídeo, eu vou estar ensinando, explicando passo a passo como você fazer o cadastro, como você executar a plataforma, conhecer a plataforma, como você se configurar. E assim, lá no vídeo que eu vou estar deixando para você, vai explicar ali, não vai explicar basicamente como você configurar. Vai te falar o que ele que muitas pessoas utilizam e quais as melhores formas de utilizar. Porém, é um vídeo muito rápido, né, de cada tópico. É muito rápido, às vezes não dá para você pegar lá, é aqui, ali, é isso e aquilo. Então eu vou estar explicando detalhadamente na prática. Lógico, né? Vou estar explicando futuramente, eu mostro para vocês como fazer, executar já no modo, né? No modo com a conta real. Aqui eu estou com a conta de treinamento e nos cursos eu vou estar mostrando com treinamento. Porém, depois que eu já tiver passado e nós chegar num certo ponto, né, vou estar mostrando, operando com vocês aí na conta real. Beleza? Então assista o vídeo até o final. E antes disso, se você não for inscrito, clica aí no sininho, se inscreve, compartilha. Estamos juntos. Um forte abraço. Fica com Deus todos. Beleza? Comece a negociação na plataforma com a escolha do ativo. Todos os ativos estão organizados de acordo com o lucro. Analise o gráfico das cotações do ativo escolhido e tente determinar se a cotação ficará mais alta ou mais baixa do que o momento atual. No painel de negociação, insira o valor do investimento e o tempo de expiração da opção. Para comprar uma opção, use os botões acima e abaixo. O cronômetro mostra quanto tempo lhe resta para comprar opções neste mesmo tempo de expiração. Enquanto houver tempo, você pode comprar opções de qualquer valor. Compre uma opção para começar a negociar. No momento da expiração, você verá o seu rendimento na janela da opção e o valor será creditado automaticamente ao seu saldo. Os gráficos de velas japonesas são o tipo de gráfico mais frequentemente usado. A vela representa um intervalo entre as cotações de abertura e fechamento no gráfico. Se o mercado subiu, a vela fica com a cor verde. Se o mercado baixou, a vela fica com a cor vermelha. Há muitos padrões de gráficos de vela que ajudam os comerciantes a analisarem o curso dos movimentos de preços. As linhas de tendência ajudam a definir uma direção clara do movimento do preço, bem como o corredor no qual o preço flutua no momento. Uma linha de tendência pode ser criada com a ajuda das ferramentas gráficas de análise. A linha de suporte fica ao nível a partir da qual o preço normalmente salta para cima. A linha de resistência fica ao nível a partir da qual o preço normalmente salta para baixo. Existem três tipos de tendências: as ascendentes, as descendentes e as neutras. A maioria dos comerciantes que combinam uma série de altos e baixos obtém um corredor de tendências que ajuda a analisar o movimento dos preços no mercado. Este padrão de negociação é usado para definir uma possível reversão descendente sobre a tendência de alta. Principais características do padrão. Depois de uma série de várias e consecutivas velas ascendentes, ocorre então uma série de 3 velas descendentes. Muitos comerciantes veem o ponto de fechamento da terceira vela descendente como um sinal de uma possível inversão na tendência de alta. É uma vela com um corpo pequeno e um pavio longo, dirigido para cima ou para baixo, dependendo da direção do mercado. Para aqueles que seguem a análise de velas, esse padrão é um forte sinal de uma futura inversão de tendência no mercado. Se o pavio de um pin bar aponta para cima, o preço está previsto para aumentar.
Os negociantes consideram que uma pin bar ideal é a vela que combina dois critérios obrigatórios. Os níveis de abertura e fechamento do pin bar estão situados próximos a uma das extremidades da barra anterior, perto da parte superior ou da parte inferior. Os níveis de abertura e fechamento do pin bar são colocados dentro da barra anterior, conhecido como o olho esquerdo. Neste caso, para a maioria dos comerciantes, essa barra é um forte sinal para a compra de uma opção. Este padrão gráfico envolve o uso de 3 médias móveis exponenciais com diferentes períodos. A primeira, com o período 6, de cor azul. A segunda, com o período 14, de cor amarela. A terceira, com o período 26, de cor vermelha. Muitos participantes do mercado acreditam que há um sinal forte de queda do preço do ativo se a linha azul com o período 6 estiver acima das outras, a linha amarela com o período 14 estiver abaixo da linha azul, a linha vermelha com o período 26 estiver abaixo das duas outras. A intersecção da linha azul com o período 6 e da linha amarela com o período 14 para a maioria dos comerciantes é o ponto de entrada no mercado e da compra de uma opção. Existe a probabilidade de crescimento dos preços se a linha azul com o período de 6 ficar abaixo das outras, a linha amarela com o período de 14 situar-se acima da linha azul, a linha vermelha com o período de 26 estiver acima das outras duas. A intersecção da linha azul com o período de 6 e a linha amarela com o período de 14 para a maioria dos comerciantes é o ponto de entrada no mercado e a compra de uma opção. Este padrão gráfico inclui o uso das médias móveis exponenciais com o período 13. Você pode escolhê-la entre os instrumentos de análise técnica. Definir as médias móveis mínimas e máximas te ajudam a definir o ponto de entrada no mercado. Com a ajuda dos instrumentos de análise técnica, você pode construir linhas horizontais nos pontos máximos e mínimos deste indicador. Muitos traders consideram um bom ponto de entrada no mercado de uma compra de uma opção acima, o momento em que a média móvel rompe a linha do nível máximo. E do contrário, quando a média móvel rompe a linha do nível mínimo, muitos participantes do mercado compram a opção abaixo. O indicador RSI define a força de tendência e a probabilidade de reversão. Ele é calculado da seguinte maneira: a soma dos aumentos nos preços por determinado período é dividida pela soma das reduções. O indicador coloca os dados resultantes dessa conta numa escala de 0% a 100%. Assim, se todas as velas por determinado período forem verdes, o resultado do valor no indicador é 100%. Se forem todas vermelhas, o indicador fica 0%. O período é a quantidade de velas usada para coletar os dados. Nas configurações padrão do indicador, o período é 14. Os valores de sobrecompra e sobrevenda também estão estabelecidos lá com 70% e 30%, respectivamente. Quanto mais próximos de 0 e 100%, os valores de sobrecompra e sobrevenda, mais precisos são os sinais, porém mais raros. Se o indicador cruza o nível superior, significa que os preços estão subindo muito alto e muito rápido, e espera-se que caiam logo. Se o indicador cruza a linha inferior, isso significa um caso de sobrecompra, quando o preço está ficando muito baixo muito rápido, e é esperado seu aumento. Caso a tendência do indicador não corresponda à tendência do gráfico, muitos traders confiam mais nos valores do indicador. Esse caso é chamado de divergência. O indicador RSI é um dos mais populares indicadores entre os traders. É confortável tanto para ser usado individualmente quanto em conjunto com outros indicadores. É um dos mais populares instrumentos de análise técnica. Tanto os iniciantes quanto os traders mais experientes usam este indicador. É possível construir as médias móveis por meio dos instrumentos de análise técnica. O período mostra o número de velas que serão tomadas em conta para encontrar a média. Existem 4 tipos de médias móveis: simples, exponencial, ponderada e nivelada, que
que diferenciam-se pelo método de cálculo. As mais populares e mais precisas são as médias exponencial e simples. As médias móveis são relevantes tanto para os padrões gráficos mais simples, recuperação da linha, rompimento da linha, quanto para os avançados, como a construção de várias médias móveis ao mesmo tempo. Da lista de instrumentos de trading, escolha opções digitais e selecione o ativo no qual você gostaria de negociar. Note que o gráfico é acompanhado por várias linhas paralelas. Elas são conhecidas como strikes. São os níveis dos preços-alvo que o mercado pode ultrapassar ou ficar abaixo. Clique no preço de entrada que você acredita ser alcançável. Você verá que a lucratividade para ambas opções, acima e abaixo, mudam de acordo em tempo real. Dessa forma, você é capaz de avaliar seu lucro em potencial e seus riscos ao mesmo tempo. Tenha em mente que quanto mais atingível for o preço de entrada, mais baixo será o lucro, e vice-versa. Uma única opção digital pode gerar até 900% de lucro se o preço do ativo de base estiver se movendo consistentemente a seu favor. Você não precisa esperar pela expiração da opção. Apenas clique em Vender a opção a qualquer momento para segurar seu lucro ou reduzir a perda. Esta ferramenta dá a você mais flexibilidade para gerenciar sua renda. Você pode comprar múltiplas opções digitais do mesmo ativo em vários preços de entrada. Isso pode dar a você a habilidade de experimentar com várias estratégias para maximizar os lucros e reduzir os riscos. A estratégia de negociação Strangle funciona muito bem quando você espera um forte movimento em um ativo, mas não está certo da direção. A estratégia consiste na compra de ambas opções, acima e abaixo, com o mesmo tempo de expiração e preços de entrada diferentes, com a expectativa de que seu lucro com uma das opções cubra os dois investimentos. Vamos ver um exemplo no histórico para entendermos como funciona. Este é um gráfico das ações da Apple durante o ano passado. Você pode ver diferentes picos que ocorreram após os seus eventos corporativos, como as apresentações dos novos produtos e a publicação dos relatórios trimestrais de ganhos. Vamos considerar os eventos de abril de 2016. Imagine que você pode voltar no tempo e aplicar a estratégia Strangle em algum ponto, mas você não sabe onde o preço vai parar. O primeiro passo é definir um corredor que você acredita que o preço irá sair. Compre uma opção acima para o preço de entrada no limite superior do seu corredor e uma opção abaixo para o preço de entrada da linha inferior. Quanto mais largo for seu corredor, maior o lucro em potencial. Porém, isso também aumenta seu risco de perda, caso sua previsão esteja equivocada. Agora, se o preço do ativo se mover fortemente em uma direção, o lucro para a opção correspondente irá cobrir seus investimentos em ambas transações. Neste exemplo, a ação da Apple caiu significativamente após a publicação de um relatório trimestral. Você poderia ter feito a pré-venda das opções antes do tempo de expiração e segurado seu lucro. Nossa plataforma possui gráficos que mostram as publicações de relatórios financeiros de várias empresas. Você pode usar isso para se manter a par desses eventos e aplicar a estratégia Strangle. Uma opção é um contrato que lhe permite comprar ou vender uma unidade do ativo de base no futuro a um preço fixo. As opções vêm nas versões acima e abaixo. Vamos ver mais de perto. Suponha que o valor atual das ações de certa empresa é $100 por ação. O comprador entra em um contrato que garante o direito de comprar o ativo a $100 por um preço de tempo limitado. Este tipo de contrato é chamado de opção acima. E o preço estabelecido no contrato de opção é chamado de preço de entrada. Apenas para exemplificar, vamos dizer que o custo deste contrato é $2. Em outras palavras, esse é o preço da opção. Vamos olhar para os 3 cenários possíveis. Cenário 1. O preço da ação sobe para $120 no período do tempo determinado. Nesse caso, o comprador pode exercer a opção e comprar as ações a $100 e vendê-las imediatamente por 120, ganhando $20 menos os $2 que foram pagos pela opção, com um lucro total de $18, ou seja, 900% sobre o investimento de $2. Cenário 2. Se o preço da ação cair, por exemplo, para $80, não é lucrativo vender a opção e comprar ações por $100. Então a opção expira e o comprador perde os $2 investidos na opção. Cenário 3. Se o preço da ação aumenta para $102, o rendimento será de $2, o que cobre o valor pago pela opção. Este preço por ação, acima do qual o trader passará a lucrar, é chamado de ponto de equilíbrio para a opção em questão.
Uma opção abaixo funciona da mesma forma, mas na direção contrária. Com uma opção put, o detentor da opção tem o direito de vender ações a um preço pré-definido. No exemplo acima, quando o preço da ação cai com uma opção abaixo, o negociante pode comprar a ação a $80 e vendê-la por $100, conforme estabelecido no contrato da opção, e assim obtendo lucro. Uma ferramenta especial das opções clássicas é que você não precisa esperar pelo tempo de expiração para exercer uma opção. Por exemplo, um negociante comprou uma opção abaixo por $2 e 1 hora depois o preço do ativo caiu para $80. O negociante pode exercer a opção quando ele quiser para obter lucro. O preço fixo para comprar ou vender ações sob um contrato é chamado de preço de entrada. No nosso exemplo anterior, o preço de entrada era $100. Para uma opção acima, quanto mais alto o preço da entrada é, se comparado ao preço atual da ação, mais barata a opção. Isso ocorre porque é menos provável que a ação atinja um preço de entrada mais alto, embora o lucro em potencial seja maior. Agora considere uma opção acima, em que o preço de entrada está abaixo do preço atual da ação. Opções com entradas como essa são chamadas de opções in the money, pois você já está lucrando. Mas o preço de tais opções é muito mais alto e a porcentagem de lucro é mais baixa. Para uma opção abaixo, tudo funciona exatamente ao contrário. Quanto mais alto o preço de entrada em relação ao preço atual, mais cara a opção. Quanto mais baixo o preço de entrada, mais barata a opção. O tempo de expiração é o prazo para usar o direito de comprar, call, ou vender, put, o ativo no preço fixado, o preço de entrada. A expiração geralmente cai no fim da semana útil. Isso significa que, por exemplo, você pode comprar uma opção para o fim de semana atual, ou da semana que vem, ou para a última semana do mês selecionado. Quanto mais distante a expiração estiver da data atual, maior a probabilidade do ativo se mover na direção que o comprador deseja e, portanto, mais cara a opção. O custo das opções é determinado pelo mercado. Nós usamos opções de 13 bolsas. As condições do mercado dependem de uma combinação de vários fatores: oferta e demanda entre os negociantes, volatilidade do preço no passado, tempo até a expiração e outros. O indicador MACD é utilizado para determinar a tendência atual, sua força e a probabilidade de sua reversão. Ela consiste na linha MACD, uma linha de sinal e um gráfico de barras. A linha MACD mostra a diferença de duas médias móveis EMA com diferentes períodos. Quando a linha MACD cruza a linha zero, isso indica que não há diferença entre elas neste momento. Quanto maior a diferença entre as duas médias móveis, mais longe a linha MACD fica da linha zero. A linha de sinal é uma linha MACD suavizada. Pela definição padrão, o valor médio dos 9 períodos anteriores é usado para o cálculo. A linha de sinal atua como uma média móvel lenta, que é cruzada pela MACD rápida. O gráfico de barras exibe a distância entre a linha de sinal e a linha MACD. Ele muda sua polaridade em relação à linha zero, dependendo da direção do movimento dos preços. Se o preço se move para cima, a barra do gráfico fica acima da linha de base. Se se move para baixo, a barra do gráfico fica abaixo. Você pode mudar as configurações do indicador para estabelecer os períodos das linhas MACD e de sinal, que são medidas pelo número de velas. Quando a linha do sinal cruza a linha MACD na direção ascendente, isso indica a possibilidade de crescimento do preço. Da mesma forma, quando a linha de sinal cruza a linha MACD na direção descendente, isso sugere uma possível redução do preço. A maior vantagem do indicador MACD é sua eficiência e simplicidade.